Quando a gente fala de Páscoa, claro que a gente fala de chocolate, mas a gente tem que lembrar, obviamente, do real sentido da data, da gente poder estar reunido com a família, com os amigos. Só que não tem como não pensar principalmente na culpa, no excesso. Dá para comer o chocolate garantindo um equilíbrio? Para a gente falar um pouquinho desse assunto, deixar mais leve essa nossa sexta-feira, eu tenho no estúdio agora para conversar comigo a nutricionista Júlia Melnick, que já está aqui ao meu lado. Júlia, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. E sim, pessoal, dá para comer chocolate na Páscoa e deve comer chocolate na Páscoa, porque a gente tem essa tradição, tanto os adultos quanto as crianças, e pode sim fazer parte de uma maneira saudável sem grandes prejuízos. Mas como fazer isso? A gente tem como comer sem aquela culpa, sempre sem chegar na noite de domingo e dizer assim, nossa, por que eu exagerei tanto, né? O que dá para começar a pensar já antes de começar a abrir o ovo de Páscoa? A primeira coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de explicar um pouquinho sobre o chocolate, né? Quando a gente pensa assim, mas o que é aquele chocolate 70%? O chocolate, vamos explicar, a gente tem 100% dele. Se 70% é cacau, sobra 30% para açúcar e gordura. Se 80% é cacau, sobra 20% para açúcar e gordura. Então, assim, é melhor dar com mais cacau? É melhor a gente receber? É mais saudável? É, mas se não gosta, não adianta nada. É melhor a gente comer, digamos, uma quantidade tranquila e saudável no chocolate que a gente gosta. E, pessoal, se não gosta muito, não come. A culpa, quando a gente come algo que a gente não gosta, ela realmente não vale a pena. Então, ganhou bastante coisa, guarda de uma maneira inteligente. A gente consegue guardar na porção. Eu vou lá olhar quantas calorias tem no chocolate. Vamos ver que 4 ou 5 quadradinhos tem 150 calorias em média. Vou guardar num papel alumínio já nas porções que eu quero comer durante a semana. Porque, realmente, comer tudo num dia, a gente não sente gosto de nada, 2, acaba que faz com que a gente se sinta mal. Com certeza. E essa paixão, muita gente é chocolatra, né, de coração, assim, por natureza. Tem uma explicação essa paixão por chocolate, né, o chocolate como um todo, que a gente sabe que tem seus benefícios também? Tem, sim. A gente tem muitos benefícios do chocolate, afinal, no chocolate no cacau a gente tem flavonoides, que é um poderoso antioxidante, mas tem uma explicação. Eu brinco que quando a gente come doce, quando a gente come açúcar, a gente tem fogos de artifício no nosso cérebro, né? Isso é verdade. Concordo plenamente. E é uma sensação de relaxamento, enfim, às vezes até alívio daquela coisa que a gente está, né, do dia a dia, meio estressado, enfim, porque realmente a gente tem um aumento do hormônio de bem-estar. Então, é comum a gente ter essa busca do chocolate, essa busca do doce, e quem gosta de chocolate vai ter muito mais do doce que gosta, né? Além do que a gente tem a memória afetiva também no chocolate, muitas vezes que a gente tem a Páscoa desde a infância, né? Então, pessoal, pode comer, deve comer, tá? Mas sem exageros. Por que esse exagero não é bom? Porque acaba que a gente não dá nem valor para a porção que a gente acabou de comer. Quem ainda não comprou, a gente está na noite de sexta-feira, tem ainda o fim de semana, né, que deixou aí para a última hora. Dicas na hora da escolha. Tem como escolher de uma forma, não vou dizer mais saudável, mas, né, que não seja tão prejudicial? O que dá para fazer na hora de pensar nessa compra? A gente tem eu não vou dizer vilão, porque nenhum é vilão, tá? Mas a gente tem aquele chocolate recheado, aquele ovo recheado, que chega a vir de colher, que é muitas vezes o melhor de todos. Ele é o mais caro e mais calórico, né? Realmente ele é mais caro, ele é mais calórico e não dura tanto tempo na geladeira quanto os outros. A gente não consegue muitas vezes congelar ele, não fica tão gostoso quando a gente descongela. Então, na hora de escolher, olha quantas gramas tem. Se puder montar uma cesta bonitinha com quantidades menores do chocolate que a gente gosta mais, é melhor. Lembrando, pessoal, o chocolate branco, ele não é tão saudável quanto o chocolate preto, exatamente porque ele é feito da manteiga do cacau e não do cacau, que é quem tem esses flavonoides, esses antioxidantes, tá? Então, na hora da escolha, se puder ir pro lado do chocolate preto, né, melhor. Se puder ter mais cacau, melhor ainda. E se puder ser algo que a gente goste, que a gente vai dar valor e não coma por comer, aí é campeão. Bom, a Júlia fala, inclusive, muito nas redes sociais de uma forma bem prática, que exatamente como você falou, não precisa ter um vilão, não precisa deixar de comer algo, como também no chocolate. Então, eu queria que você falasse, quem está de dieta, você já falou sobre isso, né, lá nas suas redes sociais, pode também ter o chocolate nesse domingo de Páscoa? Pode, pessoal. Não só no domingo de Páscoa, como em outros momentos, tá? Por exemplo, vamos dizer que o nosso plano alimentar tem lá uma média de 2.000 calorias. Se dessas 2.000 calorias, 300 for de chocolate, tá dentro dessas 2.000, gente, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se a gente ficar dentro do número de calorias, a gente não vai engordar. Claro que é saudável todo santo dia ter um excesso? Não, não é. Mas se a pessoa não tem
diabetes, se a glicose está boa, todos os exames estão bons, não tem por que a gente não incluir no plano alimentar. Agora, lembrando, pessoal, chocolate não mata a fome. Então vou lanchar todo dia chocolate. Pois é, vai ficar morrendo de fome, vai chegar lá na hora do jantar e vai tacar a geladeira. Então, se puder combinar o chocolate de um alimento que mate a fome, como que seja uma banana, que seja um sanduíche, vale a pena essa combinação, porque daí a gente vai ter o alimento que a gente gosta, lembrando de colocar ele no horário que a gente mais precisa, né? Porque às vezes a gente é depois do almoço ou depois do jantar, coloca ali onde a gente mais tem a necessidade, né? E na porção que não saia do número de calorias diário da necessidade de cada um. Mas aí, então, essa dica é boa para anotar, né? Você pega e consome algo que seja mais, não sei se é saudável a palavra, mas que dê mais consistência antes do chocolate. Se comer o chocolate sem ter comido nada antes, você vai acabar consumindo muito mais. É que nem o hábito de beliscar. Se a gente come na hora da fome, a gente tem que ter um alimento que literalmente mate a fome. A gente está com fome, mas se a gente está com desejo de um docinho, é aí que tem que entrar o chocolate. Naqueles lanchinhos de mais ou menos 100 calorias, enfim, para a gente deixar uma porção maior, uma porção mais calórica do nosso dia para o alimento que mate a fome, né? Lembrando, pessoal, não tem problema se a gente faz dentro do nosso número de calorias, tá? A média de um adulto é de 2.000 calorias, tá? Não tem problema colocar todo dia, mesmo que seja um chocolate ao leite, porque eu sempre brinco, de nada adianta a gente colocar aquele chocolate 85%, que é muito mais saudável, realmente é infinitamente mais saudável, mas não mata a nossa vontade de doce, porque a vontade de doce, ela tem todo um lado afetivo, todo um lado de carinho, né? De comfort food, que a gente chama, que o chocolate nos dá, que também tem que estar presente no nosso plano alimentar. Bom, e a gente falando, né, desse gostar de chocolate. Eu tenho uma mini chocolate na minha casa, a minha filha de 4 anos adora chocolate, até os 2 anos não comia, hoje come, gosta muito. Tem alguma dica também para ter esse controle com as crianças? Que a gente sabe que, né, assim, o adulto sabe mais o limite, a criança parece que não tem saciedade quando o assunto é doce. O adulto sabe o limite e ele não se limita, então imagina a criança, né? A gente, primeira coisa assim, ó, pessoal, não deixa na mão, não dá para deixar chocolate na nossa frente, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Essa dica para criança e para adulto também. Então, total. assim, a gente vai limitar a quantidade, tá? Que a criança vai ser exposta, por quê? Porque é gostoso, o chocolate, ele literalmente, né, libera fogos de artifício no nosso corpo inteiro, então nunca vai deixar de ser bom. Então a gente tem que limitar o consumo daquela criança da mesma maneira, combinando com um alimento que mate a fome. Porque se o lanche dela, eu vou mandar para a escola, então só os ovinhos de chocolate, ela vai ficar com fome, vai faltar energia para essa criança passar o resto do dia. Então pode mandar, mas combina com um alimento que goste e combina com porções pequenas, né? Faça porções pequenas exatamente porque senão a criança também não consegue parar de comer e, enfim, a gente quer ensinar que pode comer, até para não ter um transtorno alimentar, aquela coisa, não pode comer, sair restringindo também não é legal. Mas a gente tem que ensinar a criança a comer até ficar saciado. Ou não, tu vai pegar hoje um pouquinho, mais tarde tu vai comer uma fruta. Ou seja, fazer uma combinação saudável para essa criança, que ela é exposta àquilo. Ou seja, eu comi hoje, eu sei que eu vou comer amanhã, então eu não preciso comer demais. Ou seja, fazer um bom relacionamento com aquele alimento que muitos adultos não têm, né? Muitos adultos são assim, agora que eu já comi, agora azar, eu vou comer até passar mal. E é isso que a gente não quer criar numa criança. O famoso meter o pé na jaca, né? Que a gente fala, né? Exatamente. E não saber até onde limitar tudo isso, né? Bom, você falou dessa questão de também poder guardar, saber tanto para criança quanto para adulto como limitar um pouco. O que a gente pode fazer, então? Qual é a dica para conseguir guardar de uma forma que também, quando você for consumir esse chocolate, ele ainda esteja, né, daquela mesma forma gostosa de quando você recebeu ele? Exato. A gente, primeiro assim, tá muito calor, né? Então, se a gente for guardar, tem que ser em ambiente que não vá derreter. Porque essa coisa de quando o chocolate ele derrete, depois a gente quer comer, ele tá todo, não fica tão bom. Então, assim, pode guardar na geladeira e depois retirar da geladeira ou algum armário, enfim, que seja que não aqueça tanto. Eu sempre dou a dica de realmente olhar o rótulo, veja quantas calorias tem e tenta guardar mais ou menos lá 150 calorias. Eu vi que tem, enfim, 4 quadradinhos tem 150 calorias, eu vou guardar num papel alumínio de 4 em 4 e vou colocar no congelador, de manhã eu tiro para levar comigo para o trabalho e como de sobremesa. Essa é a maneira mais organizada que a gente pode fazer, porque é muito mais fácil a gente parar de comer uma porção única do que abrir aquele ovo e ter que parar de comer, mas não, vou pegar só mais um pouquinho. E só mais um pouquinho tá no congelador, já é mais difícil de pegar. Enfim, a gente tem uma maneira mais tranquila de controle do nosso impulso mesmo. Legal, essas dicas são muito boas. Agora, a gente está falando hoje principalmente sobre o chocolate, mas eu vejo muito que você leva com os pacientes
isso para a vida como um todo da questão do equilíbrio, né? Não necessariamente tenha que trocar algo que gosta por algo que não comeria porque está no período de dieta ou numa reeducação alimentar. O que se pode fazer na vida, não só na época de Páscoa, para se ter esse equilíbrio e essa boa relação com a comida que é tão importante? A primeira coisa é escute seu corpo. A gente tem uma vontade genuína, às vezes, de comer um doce. Quando a vontade é genuína, pessoal, comam. Estou com vontade de verdade, come. Mas quando é aquela coisa, ai, não tenho nada para fazer, acho que eu vou comer um doce. Isso não é uma vontade, essa é a vontade que tem que parar. Ou alguém te ofereceu, assim, tu tá no trabalho, chegou alguém com uma caixa de bombom, eu quero. Tu não tá com vontade de comer chocolate, tu vai comer ou doce porque te foi oferecido. Então, escuta teu corpo. Se a vontade é de verdade, come. A vontade de verdade, ela geralmente não gera culpa. Porque tu tava com uma vontade, aquele alimento, ele te fez muito bem. Quando ele gera culpa é porque tu comeu, não precisava ter comido isso. Por que eu comi? Nem tava com tanta vontade, né? Então, a primeira coisa é escutar o corpo quando a vontade é genuína. A segunda coisa é gente até diabético, até pessoas que têm colesterol alterado, triglicerídeos alterado, glicose alterado, podem comer. A gente tem alguns casamentos que a gente faz na nutrição que são muito interessantes. Por exemplo, o chocolate tem um índice glicêmico alto, né? Ele aumenta o açúcar no sangue. Ele aumenta, mas se a gente combinar ele com uma fibra, por exemplo, que pode ser a fibra da fruta, pode ser a fibra, enfim, da salada que tem no almoço, de um arroz integral, a gente vai baixar o índice glicêmico, vai fazer com que esse chocolate não aumente tanto o açúcar no nosso sangue. Então, todo mundo pode comer. A diferença é que para algumas pessoas a gente tem que fazer alguns casamentos, né, de fibras e coisas assim, e para outras pessoas simplesmente a gente vai colocar numa porção que não gere engorde e também que não gere uma dependência do hábito alimentar, tá? E às vezes eu digo assim, tem gente que come todo dia sobremesa. Tá, mas será que tu tá com vontade todo dia dessa sobremesa ou tu tá comendo por comer porque tu tá acostumado a terminar de comer e pegar aquela sobremesa? Então, de novo, escutem o corpo de vocês. Se a vontade é de verdade, comam. Se vê que não precisa, deixa para outro dia. Que legal, tá aí. A gente teve muitas boas dicas da nutricionista Júlia Melnick, hoje comigo aqui no estúdio. Muito obrigada pela participação. Júlia está sempre lá bem ativa nas redes sociais, dando várias dicas de saúde e alimentação, né? Ela tá com um copinho de água ali também, pra gente falar sempre da importância. E nessa sexta-feira de Páscoa, a gente deseja, né, Júlia, juntas, eu acho uma Páscoa muito doce para todo mundo, com muito amor, muita saúde. Eu te agradeço mais uma vez por ter estado aqui conosco. Foi um prazer enorme.